Bom, vamos dar continuidade. É importante esclarecer que existem várias técnicas de interpretar sonhos. Estes dois livros aqui, esses dois volumes aqui, eles vão mostrar como é que o Freud propõe uma técnica que ele vai chamar de técnica psicológica que torna possível interpretar sonhos. Ele vai falar isso no primeiro capítulo desse livro. Agora, eu falei que de vez em quando eu ia falar para vocês coisas que estão no prefácio. O primeiro capítulo desse livro foi escrito no final, como se fosse um prefácio. O prefácio desse livro, na verdade, não é o prefácio que está lá no prefácio, é esse primeiro capítulo. Ele começou a escrever esse livro em 1896, depois que ele tinha escrito o projeto do qual eu já falei para vocês. E em 1896, Freud começou a escrever esse livro. Esse livro foi escrito assim, um pedaço aqui, um pedaço ali, um pedaço acolá. Ele foi fazendo o livro. Algumas coisas foram retiradas, outras foram incluídas. E o livro ficou pronto. Em 1898, o livro estava parado. Até maio, final de maio de 1898. Portanto, Freud já tinha 42 anos quando ele ainda estava terminando este livro. O livro ficou parado. Ele não conseguia nem terminar o último capítulo, que é o 7º, que eu falei para vocês, que é o capítulo que a gente vai finalmente entender a existência do inconsciente e Freud vai descentrar o homem, e aí é que ele vai fazer o equivalente da Revolução Coperniciana. E esse primeiro capítulo só foi escrito no final. Ele terminou o capítulo 7º e conseguiu escrever o primeiro capítulo. Ele só conseguiu fazer isso em 1898. E em 1899 que ele entregou para o editor e o livro foi editado em 1900, a primeira edição, que é a tal que eu falei para vocês que ele praticamente comprou a edição toda, né? Foram muito poucos os exemplares vendidos. E ele só foi editar a segunda edição, isso tudo está nos prefácios, em 1908, portanto, 9 anos depois do livro estar pronto e 8 anos depois do livro estar com a primeira edição. A primeira edição, esquece. A segunda edição é que a partir dela aí começa a ter outras edições mais seguidas. Então, vocês veem que foi um tempo difícil de assimilação no mundo, mesmo dos interessados nesses fenômenos psíquicos, para chegar a ler sobre a interpretação dos sonhos. Ele começa esse primeiro capítulo, que se chama A Literatura Científica que Trata dos Problemas de Sonhos, ou seja, essa literatura científica, claro que até 1900, tem até uma nota de pé de página avisando. Ele vai pegar qual é a literatura científica que eles tinham, e ele vai começar o capítulo dizendo, nas páginas que se seguem, ou seja, esses dois volumezinhos que a gente conhece aqui, que é o livro A Interpretação dos Sonhos, apresentarei provas de que existe uma técnica psicológica que torna possível interpretar sonhos. Aí eu estou fazendo para vocês a diferença das palavras gregas para as outras. Uma técnica psicológica, vamos chegar lá na Grécia de novo. Freud tinha, por ser judeu, conhecimento da Nefesh. A Nefesh é aquela alma que vem à Terra para cumprir uma missão.
quem tiver dúvida sobre a Nefesh, tem um salmo, que é o número 22 do Davi, que é aquele, meu Deus, por que me abandonaste? Né? Todo mundo fala dele. Eli, meu Deus, Eli, meu Deus, o Deus meu. Ele fala Eli, né? E é nessa hora você vê com clareza como é a noção da Nefesh para o judeu. A Nefesh é uma alma, e ele pede a Deus que salve a alma dele. Para quê? Para que ele possa cumprir a missão. E quando ele pede a Deus isso, ele já não chama a Deus de Eli, ele já usa um termo que se escreve Yud-Hei, Vav-Hei, que os judeus nem pronunciam. É traduzido como o Eterno, um Deus maior. Ele pede a esse Deus que ele está com o corpo todo se desfazendo. Ele diz, quanto a mim sou verme, opróbrio da plebe, vergonha do povo. Zombam de mim os que me fitam, riem, meneiam ironicamente as cabeças. E manda eu procurar o Eterno, né? E ele diz para Deus, né, que Deus desde o nascimento dele, enfim, ele vai contando as coisas até que ele vai dizendo que ele foi afligido, que ele está numa grande aflição, que ele precisa da proteção, que ele foi cercado, que ele foi rodeado, que foi estraçalhado, que ele se sente como uma água derramada, que não pode voltar ao seu recipiente, que os ossos fraquejam, o coração parece de cera, de tal forma que derrete dentro dele, que a força secou como argila, que a língua está colada ao paladar e que ele está agora com o pó da morte. Que os cães cercam, que uma turba de perversos está rodeando ele, que atacam os pés e as mãos dele como se fossem leões. Ele verifica que como estão os ossos dele enquanto observam ele e tripudiam. Ele fala que as roupas dele, as vestes, né, o manto, enfim, está sendo repartido, sorteado entre as pessoas que estão ali. E ele pede ao Eterno que venha em auxílio dele e que salve a alma dele. E aí ele chama a alma de Nafshi, a minha alma. Então, o judeu tem essa noção, Freud era judeu, já expliquei, neto de rabino, etc. Ele tem a noção do que é a alma. A alma vem aqui e tem que cumprir uma missão. E ele pede que salve a alma. Ele não está pedindo, salva o meu corpo que está se deteriorando. Não. Ele está dizendo que o corpo está se deteriorando, que ele está vendo, que os inimigos estão ali, que estão debochando, que estão sorteando as coisas dele, mas ele quer que salve a alma. E para quê? Para que ele cumpra a missão dele. No caso da missão dele, dessa pessoa aqui, que ele possa louvar o nome do Senhor para os povos. É a missão dessa alma, nesse caso aqui. Muito bem. Então, o judeu tem uma noção que existe uma alma, que essa alma, ela deixando o corpo, mas mesmo deixando um corpo que está se desfazendo, ele pede a Deus, aqui no Salmo 22,
de Davi, ele pede a Deus que a alma seja preservada para que cumpra a missão que tem que cumprir, que é, no caso dessa alma, louvar a Deus, o nome de Deus. Bom, então reparem que quando Freud está usando a palavra psique, a alma, também a alma, ele não está se confundindo com a outra alma que ele conhece do judaísmo e que nós também conhecemos esse tipo de alma em várias religiões, em várias maneiras de compreender, etc. Não é isto. A psique é uma alma mortal, então, portanto, é diferente da nefesh, gerada por um processo de mortificação. A gente na vida tem várias mortificações, né? Até perder um filho que morreu, perdeu os parentes, perdeu a casa, perdeu o status que tinha, teve que ir morar em outra cidade, perdeu todo o grupo social que tinha, perdeu a importância, perdeu a família, perdeu os filhos porque se casaram e mudaram e cresceram e abandonaram, foram fazer a vida deles, perdeu a beleza, perdeu a juventude, perdeu um ente muito próximo, não importa, perdeu o ano no colégio, perdeu porque não ganhou aquele concurso que estava fazendo para ver se arranjava um trabalho melhor, perdeu o emprego, perdeu a saúde, perdeu um membro do corpo, enfim. A gente está sempre perdendo. Até a florzinha que você estava cultivando, uma plantinha, e você tinha posto tanto investimento naquela plantinha, pois alguém chegou, botou água errado, e aí você chegou, a plantinha tinha acabado. São perdas. A gente tem sempre perdas. A psique é essa alma que se encarrega dessa coisa. É isso que é a psique. Ela é casada com Eros. Então, Eros é uma força, né, tratada como um deus na Grécia Antiga, mas o Eros é uma força de agregação que paralisa a pessoa. E ao mesmo tempo, então, a junção da psique com Eros, a filha que nasce dessa junção é a volúpia. Então, vocês reparem que a psique, essa alma, ela quando aparece um processo de mortificação, você tem uma coisa junto com ela, casada com ela, erótica, que você fica ali se lastimando e pensando, puxa vida, mas eu tinha, mas eu era isso, mas eu era aquilo, mas eu era aquilo outro, mas eu poderia ter sido, mas o outro tem, mas enfim eu não tenho, deixei de ter, eu poderia ter tido, mas eu não tive, mas a minha oportunidade não foi. Isso aí é da psique. A psique é essa alma mortal, ligada à nossa condição de humano e está sempre ligada, vinculada às mortificações nossas. E ela faz um clima de prazer e desprazer erótico e a gente não se livra dela. Muito bem, é esta alma que é capaz de produzir coisas neste nível que o Freud vai pesquisar. Então, não é da nefesh que ele está tratando. A psicanálise não se incumbe da nefesh. Os espiritistas, os espiritualistas, assim, eles se preocupam com a nefesh. Nós, na psicanálise, estamos preocupados em dar conta da psique, dar cabo dela também, porque ela faz muito mal. É ela que vai produzindo aqueles fenômenos que no vídeo anterior eu falei para vocês que acabavam adoecendo o próprio corpo físico. Ela vai e vai rodando ali. Então, quando Freud diz que tem uma técnica psicológica para interpretar, não é as técnicas que a gente pode dizer, eu sonhei
com a fulana parece um pavão, adora aparecer, então eu vou jogar no pavão. Aí eu sonhei com fulano é burro, né? Então eu vou jogar no burro, né? E assim por diante. Não é isto. Eu falei isso que eu lembrei de uma empregada há muitos anos atrás, que era da casa da minha avó, que ela jogava assim, conforme quem ela sonhava, ela ia jogando no bicho e ganhava dinheiro. Quer dizer, as interpretações de sonho existem. A lá do José com o faraó. Não está trabalhando com a psique. Freud está propondo uma técnica psicológica. O que é a logia? A logia é a linguagem dessa psique. A técnica psicológica é o que a psique fala, como é que ela fala, como é que ela se exprime para fabricação desse sonho, né? Ela vai contar o quê? Porque o sonho é um recado, já falei isso para vocês. Mas então ele vai buscar como é que a psique trabalha para chegar a dar esse recado. Também ele vai mostrar nessa técnica por que o sonho é sempre meio obscuro, é sempre estranho, sempre tem uns elementos esquisitos. Ele vai mostrar isso. Ele vai mostrar também, ele vai dizer que ele vai trabalhar isso neste livro. Ele vai mostrar também como é que essa estranheza, essa obscuridade se dão, por que processos elas se dão? Elas se dão porque há forças que lutam para que o recado não seja dado e lutam para que seja dado. Então é nessa briga de forças que, nesse cabo de guerra, então passa um recado, mas ele passa obscuro, ele passa estranho, mas ele chega. Então, ele vai, é isso que Freud está se propondo fazer, minha gente. Então, nós vamos seguir aos pouquinhos, conforme eu combinei com vocês, sempre devagar. Estamos começando o primeiro capítulo e eu estou esclarecendo isso para vocês. Só queria dar um acréscimo. Freud perdeu o pai no ano que ele começou a escrever esse livro, em 1896. E foi quando ele perdeu o pai também. No final do ano ele perde o pai. Então ele escreve esse livro depois que ele escreve o projeto, ele escreve esse livro no ano que ele perde o pai, e ele escreve esse livro no ano que ele está fazendo 40 anos. Então, repara que esse livro, ele é escrito em 1896. Ele é posterior ao projeto, a gente depois vai ver a importância do projeto. Ele é influenciadíssimo pelo projeto, a gente só vai saber isso por causa de uma correspondência do Freud com Fliess, mas isso eu vou falar depois. E ele nasce nessa época, vai sendo escrito, Freud vai escrevendo para o Fliess, por isso que a gente vai sabendo dos detalhes dessa escritura, como é que ele foi feito, fragmentado, e depois juntou tudo. A gente fica sabendo, por causa dessa correspondência também, por que ele paralisou aos 52 anos, em 1898, e aí, ao mesmo tempo, depois que passa o aniversário dele em maio, no final de maio, ele consegue se livrar, e aí ele escreve o final do capítulo 7º, que é o último, e ao mesmo tempo ele escreve a introdução. Então, isso tudo é aspecto histórico importante que a gente tem que ter em mente. Um grande beijo para vocês, até o próximo vídeo.